Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sidney fala da alegria, que ele chega na casa de Deus e se enche. Essa alegria é a alegria da salvação. E aí, enquanto a gente vai provando e vendo essa alegria do Senhor, eu comecei a observar a igreja, né? E eu comecei a olhar ao meu redor aí, bem discretamente, né? Eu comecei a falar, Senhor, como o Senhor é bom. Olha quantos milagres de vida estão ao meu redor. Pessoas que passaram por situações e venceram. Quando o pastor citou a irmã Raquel, eu não sabia, né? Fiquei maravilhado. Aí me lembrei da Daiane e a Bianca, milagre de Deus. E tantos outros e outras, né? Testemunhas fiéis do poder de Deus sobre a terra, de um Deus que faz maravilhas, de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que nos enche com uma verdadeira alegria, ao qual o mundo não pode tirar, queridos. A preciosidade que está dentro de cada um de nós, a partir daquele exato dia que nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Por isso Ele é soberano, Ele é poderoso. Jó, lá no capítulo 42, ele diz assim: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, Ele bem pode fazer tudo o que Ele quiser realizar na minha, na sua vida, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, queridos. É uma manhã de alegria, é uma manhã de celebração, é uma manhã de festa, queridos. É uma manhã de nós olharmos para a palavra de Deus e alegrar o nosso coração. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Esse privilégio, Pai, de hoje podemos ser chamados de teus filhos, Pai. De podermos estarmos nesse local, de nos reunirmos, Senhor, como família, Senhor Deus, como irmãos, Senhor Deus querido em Cristo, como filhos do Deus Altíssimo, Senhor, e podemos te louvar, te adorar, Senhor, e contemplar com nossos olhos, Senhor, nesta terra, Pai, as tuas maravilhas, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, Senhor, a manifestação da tua palavra, das tuas promessas, Senhor, a revelação, Senhor, da tua vontade para cada um de nós, Pai. Como é maravilhoso, Senhor Deus, nós olharmos e sabemos que o Senhor nos plantou, Pai querido, numa terra frutífera, numa terra abençoada, Pai, que nós fazemos parte de um reino maravilhoso, que é o reino dos céus, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou a sua palavra, Pai querido, e nós fomos, Senhor, tocados pela tua palavra, e foi gerado fé em nossos corações, Senhor, ó Deus, e pela fé, Senhor, nós declaramos que Tu és o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por cada vida, Pai, por cada milagre, Pai, por cada livramento, Pai, por cada libertação, Senhor, pela manifestação do Teu poder, Senhor, ó Pai querido, pela justa operação, Senhor, da Tua vontade sobre cada um de nós, meu Pai. E nessa manhã nós queremos celebrar, Pai, aquilo que o Senhor nos proporcionou, Pai, aquilo que nós conseguimos conquistar somente através do sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue vertido naquela cruz, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos, Senhor, e nós somos resgatados, Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia nós estávamos mortos para Ti, Senhor, mas nós somos vivificados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que é Espírito e vida, Pai, para aqueles que a ouvem, Senhor. Graças te damos, Senhor, por cada uma, Senhor, de Tuas obras, Senhor, em nossas vidas, Senhor. E que a Tua palavra produza o efeito para o qual ela é enviada sobre nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria de compartilhar alguns textos, algumas passagens da palavra de Deus. Nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 12.
Nós vamos ler do versículo 20 em diante. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Assim diz a palavra de Deus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus respondeu: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, a guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora, o meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Amém, queridos? Até este versículo. Quando nós olhamos, o versículo 20 diz que gregos subiram para adorar na festa. Aqui o termo grego, a palavra grega, não está se referindo a pessoas de nacionalidade que vieram da Grécia especificamente, mas grego é sinônimo de gentios, pessoas que não faziam parte da nação escolhida de Deus, como nós, brasileiros. Não fazemos parte do povo judeu. Nós éramos gentios para o Senhor e nos tornamos parte da comunidade de Israel, filhos de Abraão pela fé. E eles vêm para ver Jesus. Quando o texto fala a respeito que subiram para adorar na festa, mostra-nos que esses gentios adoravam ao Senhor, eles eram tementes a Deus. E a que festa é essa que está sendo relatada? Se nós olharmos para o versículo 1 do capítulo 12, nós vamos ver assim escrito, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Então, muito provavelmente, ou certamente, a festa a qual eles subiram para adorar era a festa da Páscoa. Porque Deus havia estabelecido para a nação, para o povo de Israel, 7 festas: a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. 3 destas festas eram as festas de peregrinação, a qual todo o povo judeu subia para adorar Deus, que era a Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Então, quando faltavam 6 dias para a celebração da festa da Páscoa, que trazia a memória de quando Deus libertou o seu povo do Egito, e quando Deus disse para Moisés e seu povo estarem preparados, com as sandálias nos pés, o cajado na mão, para sacrificarem um cordeiro e se alimentarem do cordeiro, e se a família fosse pequena, se uniria a outra família para comer da carne do cordeiro, estarem preparados para sair do Egito. É a mesma festa que eles estão celebrando, e que de ano a ano os judeus vêm celebrando até os dias de hoje. Então, 6 dias antes, eles estão trazendo à memória a libertação, o sacrifício do cordeiro. No Evangelho de João, a palavra de Deus diz que quando Jesus vem em sua direção, João Batista vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é que foi sacrificado para trazer libertação, não somente agora ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Então, quando nós trazemos à memória a celebração da Páscoa, nós trazemos à memória a celebração do sacrifício que libertou a humanidade, a todos aqueles que confessam e creem em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Ele sendo o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que nós vamos olhando então que 6 dias antes da Páscoa, Jesus sobe para a celebração. Nós olhamos o texto e vemos que quando ele está ali na casa de Lázaro, junto com Marta e Maria, a palavra de Deus diz no versículo 3, que Maria ela toma de uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ela vai ungir os pés de Jesus. Ela vai preparar, vai ofertar diante de Jesus. E então vai se cumprindo a palavra de Deus. Vai se cumprindo aquilo que estava escrito acerca do Messias. Nós vamos olhar no versículo 12, que Jesus vai ter uma entrada em Jerusalém, na cidade santa, e o povo vai aclamar por Jesus. E a palavra de Deus diz que ele vai entrar montado num jumentinho. Vai se cumprir a palavra de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que o seu rei entraria montado no jumento, e ele seria aclamado, humilde. E aqui vai se cumprindo a palavra de Deus. E quando nós olhamos então a partir do versículo 20, nós vemos que gentios vão buscar a Jesus, vão dizer: nós queremos ver Jesus, nós desejamos ver Jesus, nós queremos estar com Ele, nós queremos vê-lo. E então quando André e Filipe chegam para Jesus, diz assim: Mestre, Senhor, há alguns aqui que querem te ver. Há alguns aqui que querem estar próximo do Senhor. É interessante que Jesus não vai respondê-lo, então, tragam-os até mim. Quem são estes que querem me ver? Por que eles vieram aqui me ver? Qual é a motivação? Qual é a intenção? Mas Jesus dá uma resposta. Ele começa a falar algumas coisas poderosas para nós. Ele diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E Jesus começa a mostrar o que já desde o versículo 1 do capítulo 2 vem mostrando: o sacrifício do Cordeiro, o momento que estava preparado para que Cristo Jesus fosse levantado na cruz do Calvário, que ele fosse humilhado, que ele fosse chicoteado, que ele fosse espancado violentamente. Está chegando o momento em que ele verteria o seu sangue puro, inocente, por amor de toda a humanidade, para fazer a vontade daquele que o enviou, para que ele fosse moído pelas nossas transgressões, para que ele carregasse sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que pelo sacrifício dele trouxesse paz a toda a humanidade, a todo aquele que crê no sacrifício de Cristo Jesus. Então ele vai dizendo assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E então ele vai jogar um ensinamento com algo simples, com algo natural, algo visível, palpável, compreensível. E ele vai dizer assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. E é interessante que ele vai tomando de algo natural e ele vai dizendo: olha, se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele vai ficar só. E ele está apontando para quê? Ele é o grão de trigo. Ele é aquele que produziria muitas vidas para o Senhor, que resgataria muitos para o Senhor, que resgataria aqueles que estavam perdidos, porque ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E ele vai dizendo: se o grão de trigo não cair na terra morrendo, ele fica só. Quando nós vamos para o livro de Isaías, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor veria o fruto do penoso trabalho do seu servo. E ali Isaías 53 vai falando o quê? De um homem de dores, de um homem sofrido,
aquele em que seu semblante não havia beleza alguma para que nós o desejássemos. Mas como eu já disse, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi traspassado, ele sofreu em nosso lugar, ele morreu em lugar da humanidade, para que hoje tivéssemos vida abundante e vida eterna. Por isso ele vai dizendo assim: se o grão de trigo não cair na terra, ele não vai produzir, ele vai ficar só. E ele continua dizendo assim: mas quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia, me perdi no versículo, mas 25, quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Jesus está dizendo o quê? Aquele que abrir mão, aquele que renunciar, aquele que se entregar, aquele que buscar cumprir os mandamentos, que obedecer aos mandamentos do Senhor, aquele que se submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus, à vontade daquele que o enviou, daquele que o chamou, e aquele que me enviou, diz Jesus, esse perderá sua vida nessa terra, mas ele obterá a vida eterna. Mas aquele que amar esta vida, os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, aquele que tiver o prazer no pecado deste mundo, aquele que tirar o caminho que parece ser um caminho bom, mas que no fundo ele leva à perdição, à destruição e à destruição eterna, à perdição eterna. Jesus está dizendo: esse não tem salvação. Mas aquele que abre mão, como ele está dando o exemplo, de abrir mão da sua vida, por amor à humanidade, por amor à minha vida, à tua vida, receberá a vida eterna, a coroa da vida, poderá se apresentar diante do trono de Deus um dia, e poder ouvir do próprio Deus dizendo assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor, e viveremos para toda a eternidade. Jesus ele está apontando para essa vida. Olha que o texto vai dizendo que é necessário renúncia, é necessário abrir mão, é necessário deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus, e que mais proveitoso é fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade, queridos. E olha como ele vai aumentando a intensidade, como se ainda fosse pouco a garantia da vida eterna, amados, de vivermos eternamente. Ele vai dizendo assim: aquele que me serve deve seguir-me. Jesus, em certo momento, ele diz assim: aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz, seguir ao Senhor, é renunciar, é abrir mão, é desejar fazer a vontade, é tentar a cada dia ser imitador de Cristo. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus vai fazer uma oração que perdura por toda a eternidade, que ecoa até os dias de hoje. Jesus diz assim, na cruz do Calvário, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Pedro está sendo apedrejado, Estevão, a palavra de Deus diz que ele era um homem cheio de fé e do poder do Espírito Santo de Deus, que ninguém podia resistir-lhe por conta da presença, da intrepidez, da ousadia do Espírito Santo de Deus. E quando ele está pregando e falando, testemunhando, sendo testemunha fiel, e testemunha no original significa mártir, e mártir é morrer por aquilo que você acredita, por aquilo que você crê. E ele está ali, as pessoas tomam pedras e começam a apedrejar Estevão. Estevão, ele vai fazer a semelhança, ele vai ser imitador de Cristo, ele vai ser uma fiel testemunha de Cristo e vai dizer o quê? Pai, perdoa-lhe a estes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A mesma oração de Cristo na cruz. Estevão agora ele vai orar na mesma sentido, ele vai render o seu espírito, e Estevão vai dizer: eis que vejo os céus abertos,
E o Filho do homem, o Filho de Deus, em pé, à destra da majestade, o Todo-Poderoso. E a palavra diz que ele rendeu o seu espírito ao Senhor, queridos. Por isso, quando eu comecei dizendo nessa manhã, quão maravilhoso poder olhar e ver testemunhas do poder de Deus ao meu redor, testemunhas do poder resgatador de Deus, do poder da cura, do poder da ressurreição, do poder do sangue de Cristo, do poder do nome de Jesus, queridos. Como é maravilhoso, amados, como é poderoso olhar e ver quão bom é o nosso Deus, quão grande é o nosso Senhor, que em sua infinita graça, amor, nas suas misericórdias que se renova a cada manhã, Ele coloca diante de nós as suas maravilhas, queridos. Ontem à noite eu estava em casa, estava com um casal, e eu comecei falando assim, falou: olha, o milagre de Deus diante de mim. Uma jovem, que a palavra, o diagnóstico médico era que aquela menina que estava na minha casa, uma mulher casada, mãe de 2 filhos, os médicos disseram assim: ela vai vegetar, ela não vai falar, ela não vai andar. Isso eu ouvindo da boca do pai dela, alguns dias atrás. Essa menina não vai ter vida. E aquela menina estava em pé diante de mim, seu esposo sentado, com um filho caçula no colo, mãe de 2 filhos, provando que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus cura, que Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele, que Deus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, que Ele bem pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é o Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que enviou a sua palavra para o seu povo, e essa palavra nos alcançou, e ela nos curou, ela nos libertou, e ela nos concedeu vida, vida abundante e vida eterna, queridos, porque Ele é poderoso. E Ele vai dizendo assim, olha que maravilha: e aquele que me serve deve me seguir. E Ele diz assim, olha que maravilhoso, que esplendoroso, queridos: e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Querido, imagina só, eu olho para a minha vida e fico imaginando como Deus tão santo, puro de olhos que não pode ver o mal, um Deus soberano que se assenta num alto e sublime trono, onde a palavra de Deus diz que as nuvens são os pós dos pés do Senhor na sua caminhada, onde é um Deus que toma os oceanos, os mares nas conchas das suas mãos, pôde olhar para um homem pecador e amá-lo a ponto de entregar o seu filho para morrer, queridos. E dizer assim, que aquele que me serve, meu Pai o honrará. Querido, maior honra que nós vamos ter em serviço ao reino de Deus, é um dia nós podemos nos apresentarmos entre a face do nosso Criador, do nosso Redentor, queridos. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ou melhor, queridos, deixa eu confirmar aqui, mas é Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Lembra que aqueles gentios, eles queriam ver Jesus, eles queriam conhecer Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que vai ter um encontro com Cristo a caminho de Damasco, um perseguidor da igreja, um homem violento, um homem que consentiu na morte de Estevão, como
ele estava sendo apedrejado. O homem a quem as roupas, as vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés. Um homem que, quando tem um encontro, ele abre mão de tudo, de toda a sua conhecimento, de toda a sua posição, de toda a autoridade da qual ele estava investido, de tudo aquilo que ele foi ensinado na sua tradição. Ele vai dizer que se fosse para confiar na carne, ele poderia confiar, porque ele era um homem hebreu, que ele era circuncidado ao 8º dia, ele cumpria todos os requisitos para confiar na sua carne como um verdadeiro judaizante, fariseus dos fariseus. Mas ele vai dizer que eu abro mão e considero isso como esterco, como refúgio, para conhecer a riqueza da glória de Cristo. E quando chega no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: e desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Queridos, ele tinha anseio, ele tinha desejo de conhecer o poder da ressurreição de Cristo, de poder ser achado pelo Senhor, de ele ser apresentar diante de Deus, de ele poder conhecê-lo e vê-lo face a face, como um dia a igreja de Cristo verá, queridos. E assim como ele é, nós também o seremos. E então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a qual eu pedi para os irmãos abrir anteriormente, nós vamos ver o quê? Que nós seremos transformados, ao soar a última trombeta, esse corpo corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade, esse corpo que é mortal, se revestirá de imortalidade, e poderemos ouvir e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, aleluia! Porque foi tragada a morte na sua vitória, porque Cristo venceu por nós, e a palavra de Deus diz que aquele que me serve, o meu Pai honrará, e o meu Pai, e o nosso Pai, ele nos receberá, e nos honrará no seu reino celeste, queridos, e nos apresentaremos um dia diante do seu trono, amados, e viveremos eternamente no reino dos céus, porque ele venceu a morte, porque ele colocará sobre nossas cabeças uma coroa de glória, porque um dia nós nos apresentaremos diante dele e seremos completamente transformados, as nossas vestes serão por toda a eternidade alvas, resplandecentes, assim como é as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Oh, aleluia! Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida abundante. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele vive está para todos sempre, queridos. Olha o que Jó vai dizer. Olha a esperança de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Olha o que o livro de Jó vai dizer. Oh, aleluia. Versículo 25. Jó 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus Cristo, nosso Redentor, ele se levantou ao 3º dia, em breve ele voltará. Ele diz assim, versículo 26: e depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu, não outros, com o meu coração, como o meu coração anseia dentro de mim.
Olha, queridos, a revelação que ele tinha do seu Redentor. É para nós, isso é inspiração, é motivação, é palavra de Deus. Essa palavra é espírito, é vida, porque o nosso Redentor, ele vive, ele reina, porque Cristo, ele é a esperança da glória, amados. Como diz lá em Colossenses capítulo 1, vamos abrir, se eu não estiver errado com a referência, é claro. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que o mistério que esteve oculto durante séculos e em gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a ele Deus quis fazer conhecer o quê? Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, queridos. O mistério foi revelado aos gentios, e o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. E passamos a compreender que quando aqueles gentios disseram: nós queremos ver Jesus, o mistério estava prestes a ser revelada. Oh, aleluia, porque a esperança da glória prestes estava para passar a habitar dentro dos gentios, dentro da igreja de Cristo, dentro de cada templo do Espírito Santo de Deus, que é eu, que é você, que é todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, queridos. A esperança da glória agora habita em nós. A palavra de Deus, a palavra viva, o verbo da vida habita, porque ela está escrita agora nas tábuas do nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação, ele nos faz lembrar da vontade do Pai, ele nos traz a esperança a cada dia que ele vivo está. Que ainda que passemos por momentos de sofrimento, porque não podemos ser negligentes, queridos. Jesus disse lá no texto de João: é para esta hora que eu vim, e o que farei? Clamarei ao Pai, livra-me desta hora? Não, é para este momento, é para passar pelo lagar, é para esse momento de sofrimento e de dor. E Paulo diz que ele vai querer se conformar com o sofrimento de Cristo, até que Cristo seja formado em nós, amados. É sabermos que nós passaremos por lutas, por tribulações, por provações, por dores, por enfermidades, passaremos pelo vale da sombra da morte, e veremos a morte de muito perto, não é, pastor? Mas nós sabemos que Deus estará conosco, nos sustentando, porque a esperança viva, a esperança ela habita em nós. Porque Jó diz que ele veria o seu Redentor, quando o seu corpo se desfizer, não houver carne, os seus olhos veriam o Rei. Porque aquele que tem a Cristo, ele não vai morrer, mas ele vai viver eternamente. Porque João capítulo 11, versículo 25, Jesus nos diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. E aquele que crê em mim, aleluia, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo jamais verá a morte, porque Cristo ressuscitou. Ele vive, Ele reina, Ele domina sobre os céus, sobre a terra, aleluia. Em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, e ao soar a última trombeta, queridos, nós seremos arrebatados. Se nós estivermos aqui e se nós dormirmos no Senhor, o Senhor nos despertará, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, seremos todos transformados num abrir e fechar de olhos, e então estaremos na presença de Deus, queridos, porque Ele vive, Ele reina, queridos. Ele continua operando, Ele continua fazendo maravilhas, Ele continua manifestando a sua graça, o seu amor, o seu poder, queridos. Querido, nós somos milagres de Deus na terra. Somos testemunhas de Cristo, queridos. Contra fatos, diz o mundo, contra fatos não há argumentos. Quem vai poder dizer: o seu Deus não existe, para o pastor Valdecir? E ele vai dizer: não, o meu Deus existe,
porque Ele me deu uma promessa. O meu Deus existe, porque Ele passou por mim por todo esse tempo. Quem vai dizer para a irmã Daiane que o Deus dela não existe? Aquele que diz que faria da estéril a alegre mãe de filhos. Quem vai tirar isso da vida e do coração de uma pessoa em que experimentou e provou do poder, do milagre de Deus, amados? Quem pode arrancar do meu e do teu coração a certeza, a convicção de que Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos do Deus Altíssimo, queridos? Nós somos testemunhas de Deus, não apenas porque ouvimos ou falamos, mas porque nós vivemos e provamos desse Deus maravilhoso a cada dia, a cada momento, a cada instante. Um Deus que liberta, um Deus que cura, queridos. Um Deus que faz maravilhas no meio de nós. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo que ressuscitou, que vive e que reina e que se faz presente entre nós e nós nessa manhã. Amém, queridos? Vamos adorar ao nome desse Rei? Queridos, vamos adorar ao nome do Senhor em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé na liberdade do Espírito Santo de Deus, para nós adorarmos ao Senhor, para nós rendermos graças ao Senhor, para nós declararmos quão Ele é bom, queridos. Quem é como o nosso Deus? Um Deus maravilhoso, tão poderoso. A palavra de Deus diz assim: Senhor, que é o homem que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visites. Mas ainda Deus, Ele se levantou do seu trono, e Ele diz assim ao seu povo no passado: ouvi o clamor do meu povo, e eu vou descer para livrar o meu povo, eu estarei entre eles, eu estarei com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. E como aprendemos na escola bíblica na sexta-feira à noite aqui, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, ela se faz presente em nosso meio e dentro de cada um de nós, amados, porque Ele vive, Ele reina, Ele venceu a morte, Ele vivo está, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quem pode vencer ao Rei dos Reis? Quem pode ser superior ao Senhor dos Senhores, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e o fim de todas as coisas? Quem é o Verbo de Deus? Quem é a palavra da verdade? Quem tem todo o poder nos céus e na terra, senão o nosso Deus, o Santo de Israel, o soberano, o Todo-Poderoso, querido? Nada foge ao teu controle. Ele tem todo o poder, Ele domina sobre os céus e a terra. Todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder, queridos. Aleluia! Se Deus sustenta um universo, se Deus dá ordem às estrelas, se Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, como Deus poderia esquecer-te de ti? Como Deus poderia deixar-te assentado à beira do caminho, lastimando, chorando, decepcionado? De maneira alguma. O nosso Deus, de maneira alguma, o nosso Deus nos desampara, porque Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. A tua palavra nos é nesta manhã enviada, Pai, para nós olharmos, Senhor Deus, além do que os nossos olhos naturais podem ver, Pai, e olharmos para o Senhor, um Deus que é soberano, um Deus maravilhoso,
um Deus que olhou para cada um de nós e viu, Senhor, que estávamos perdidos, desgarrados, Senhor, estávamos afogados, Senhor Deus querido, em nossos pecados, em nossas dificuldades, em nossas adversidades, Senhor. Um dia o Senhor olhou para nós e viu que em nós, Senhor, não havia esperança alguma, e o Senhor um dia se compadeceu de cada um de nós, Senhor, e o Senhor nos alcançou, meu Pai, e o Senhor nos abençoou, tocou-nos, Senhor, e nos deu, meus Pai, o privilégio, Pai, de sermos hoje chamados filhos de Deus em poder, Pai. O Teu Espírito veio habitar em nós, Senhor, e hoje nós nos alegramos, Senhor, e nos regozijamos em Ti, Pai, porque sabemos que o nosso Redentor vive, Senhor. E assim como Paulo, Senhor, declarou que ele combateu o bom combate, que ele encerrava a sua carreira guardando a sua fé, porque ele sabia, e nós sabemos, que a coroa da justiça nos está guardada, a qual o justo juiz nos dará naquele dia, e não somente a ele, diz Paulo, mas a todos os que amarem a sua vinda, a todos, Senhor, a quem tem, Senhor, renunciado, que tem abrido mão de suas vontades, de seus desejos naturais e carnais, mas tem abraçado, tem buscado, tem desejado fazer a Tua vontade, Senhor. Glórias, glórias, glórias. Oh Deus, nós ansiamos, Senhor, por este dia, mas enquanto nós estivermos nesta terra, Pai, oh Deus, anda diante de nós, continua-nos, Senhor, derramando da alegria da Tua salvação, Pai, do Teu Espírito Santo nos fortalecendo a cada dia, Pai. Oh Senhor, para que um dia nós possamos contemplar aquele a quem João viu, aquele que estava vestido de vestes alvas resplandecentes, aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo, aquele de quem da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, seus pés reluzentes como latão polido, vestes salpicadas de sangue, sobre sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, Senhor, que a cada manhã, Senhor, possamos celebrar o milagre do Senhor em nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra permaneçam, Pai, nas tábuas dos nossos corações, que ela jamais se apague, que jamais nos esqueçamos que o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina para todos sempre. Orebalassure Kamaná. Imagina o dia, queridos, nós estivermos diante daquele que morreu em nosso lugar. Eu fico pensando, muitas vezes nós somos, em determinados locais, nós somos tratados com indiferença, somos rejeitados, pessoas não nos aceitam pela forma que nós
fomos construídos. Algumas vezes por falar alto demais, por falar baixo demais, por sermos tímidos, ou por sermos extrovertidos demais. Mas um dia nós nos apresentarmos diante daquele que não olhou para nenhuma dessas características, mas nos amou. Como é maravilhoso, queridos, chegar naquele dia e ver umas palavras de Deus sendo cumpridas, e Deus enxugará de seus rostos toda a lágrima, querido. Imagina nós vivemos onde não haverá mais enfermidade, dor, tristeza, onde nós nos encontraremos com irmãos amados que já dormiram no Senhor, encontrarmos com pessoas que nós nem conhecemos nessa terra e que oraram para que um dia nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto, para que pudéssemos ter um encontro com Cristo, queridos. Imagina isso. Você encontrar com pessoas no céu, e se assim for, imaginando, a pessoa chegar para você e dizer: olha, não te conheci lá na terra, não tivemos contato lá na terra, mas você era uma inspiração para a minha vida, e eu te admirava, porque eu via Deus na sua vida. Imagina, queridos, imagina isso, amados. Quando tudo aquilo que é temporal, passageiro, sem importância, ficar por aqui, isso aquilo que é eterno, santo, agradável, tudo isso aqui ser transformado e sermos a imagem e semelhança do nosso Criador, queridos. E então cumprir-se-á a palavra: aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Amém, queridos? Que a alegria, a convicção, a certeza de que Cristo vive queime ardentemente em nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Podemos assentar em nome de Jesus.